Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Vamos continuar, amadinha, a questão gramatical, né? Trabalhando a sintaxe, só que hoje será a nossa aula o quê? 12.1 sobre o período composto por subordinação, parte 2. Vamos lá? Começando? Então, temos aqui a sintaxe, né? As orações subordinadas, a diferença entre orações coordenadas e as orações subordinadas. Lembrando, né? Que as orações coordenadas são aquelas que são independentes, ou seja, sintaticamente. Já as orações subordinadas terão uma função de dependência. Como assim, amado? Vai ter a oração principal e a subordinada vai ser o quê? Vai completar o sentido da oração principal. Beleza? Ok, então aqui temos um texto atual, né? Para iniciar a aula a gente começa com a leitura. Né? O texto atual, para que ele serve, né? Para você, né? Pode usar como um texto informativo. Se você quiser fazer uma redação, produzir um texto, já pode tirar argumentos daqui dessa fonte. Belezinha? E o tema do texto é Queimadas no Pantanal. Primeiramente, o Pantanal é uma imensa área de biodiversidade compartilhada com outros países. Apesar disso, 2/3 do bioma está em território brasileiro. Por isso, o assunto tem grandes chances de aparecer nas provas da atualidade para concursos, né? A partir de 2021. Em 2020, ocorreu uma queimada de 20% do bioma do Pantanal. As causas estão relacionadas à ordem natural e à ação humana. A princípio, no período de outono e inverno, em países do clima tropical, como o Brasil, o clima fica mais seco. Como um resultado, a umidade relativa do ar cai. Logo pode acontecer incêndio por causas naturais, por exemplo, quedas de raios. No entanto, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, diz de maneira muito clara que quase a totalidade dos incêndios não é criada sob o ponto de vista natural. Em outras palavras, a criação é antrópica, causada por humanos. Ou seja, são agropecuaristas que colocam fogo em suas áreas para poder abrir espaço para agricultura, agropecuária e etc. Por consequência, o fogo não respeita limite de propriedade. Como resultado, ele se espalha por uma área muito maior do que aquela que seria a desejável. Então, um tema a estudar para se obter uma redação nota 1000. Beleza? Vamos lá, amadinho? Olha, a temática aqui é na parte gramatical sintaxe, período composto por subordinação. Aí vem, vamos lá, recordando, né? Aí você já sabe, mas o que é um período, amadinha? Período é formado por oração. Aí você lá vem outro questionamento, mas o que é uma oração? É uma frase, né, que gira em torno de um verbo. E essa frase, ela tem que ter o sentido completo. Beleza? Então, o que é um período? É um enunciado que tem uma ou mais orações com sentido completo. Quando o período tem apenas uma oração, vai ser o que mesmo? Quando apresenta apenas uma oração, olha só, trata-se de um período simples.
Quando o período tem mais de uma oração, é chamado de período composto. Como que eu vou identificando essa questão, se o período é simples ou se o período é composto? Pela presença do verbo, tá certo? Pela presença do verbo. Se você tem no verbo, na oração, apenas um verbo, já sei que é período simples. Apresentou mais de um verbo, já sei que o período ficou composto. Beleza? Então, olha só. Nós sairemos amanhã. Aí eu pergunto a vocês. Tá dizendo aqui que o período é simples. Cadê o verbo, amadinhos? Muito bem, ó. O verbo sairemos. Então, só tem o verbo aqui. Então, este período é simples. Nós sairemos amanhã se não chover. Ou então, vamos logo identificar o primeiro verbo e o segundo verbo. Então, período composto. Então, o período composto pode ser... o período pode ser composto por subordinação, relação de dependência, ou por coordenação, que não terão dependência sintaticamente, ou até mesmo por subordinação, quanto por coordenação ao mesmo tempo. Beleza? Então, vamos lá. O período composto por subordinação. Temos aqui a primeira, ó, quero. Quando eu falo quero, aqui já é a primeira oração. Quero o quê? Você já vai perceber que se eu falo só quero, tá faltando algo. Tá bom? Tá faltando algo. Então, qual é a parte que está completando o sentido desta primeira oração, que é a oração principal? Que seja feliz. Ó, quero o quê? Que sejas feliz. Então, essa oração aqui, por que eu falo que é oração? Ó? Porque tá aqui a presença do verbo. Tá certo? Aqui já tem o primeiro, que aqui é a oração, essa daqui é a primeira oração, que é o quero, que é a oração principal. E qual é a oração subordinada? Que vai completar o sentido sintaticamente? Começa daqui, do termo integrante, da conjunção integrante, que pode ser representado pelo que ou pode ser representado pelo se. É importante. O que é importante? Olha só, tá aqui, aqui eu já sei que é a primeira oração, tá? Oração principal. Que venhas ao curso. Então, aqui é o quê? A oração subordinada, tá certo? Aqui nós temos aqui as orações subordinadas substantiva. Como fala substantiva? Quando que eu tenho as orações subordinadas substantivas? Diga-me. Quando a oração subordinada vai ter a função de o nome. Tá certo? Substantivo, esse nome. Ele pode ser um complemento, pode ser um objeto, pode ser um aposto. Tá certo? Aí você vai ter que lembrar lá do período simples. Você identifica quando é um objeto, você sabe quando é um objeto, que é um complemento verbal? Lembra disso? Quando que é um complemento verbal sem auxílio de preposição, eu digo que é um objeto direto. Se é um complemento verbal com auxílio da preposição, eu digo que o objeto é indireto. Se você dominar isso lá no período simples, aqui no período composto, é a mesma coisa. Tá bom? A única diferença é que lá é o nome, vai transformar esse nome em oração. A mesma coisa que eu falo assim, eu quero sua felicidade. Aí transforma isso, eu quero sua felicidade. Presta atenção. Aí eu vou transformar esse nome numa outra oração. Quero que sejas
feliz. Então, quero que seja feliz. Beleza? Então, vamos lá. As orações subordinadas substantivas são as que exercem relação à oração principal. Essa daqui é a oração principal, né? Funções próprias dos substantivos, né? Dos nomes. Vamos ter o sujeito, vamos ter objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto, tá? Mas é necessário você dominar lá no período simples, ó, e agora aqui transformando em oração, beleza? Como identificar um período composto por subordinação? Então, vamos lá, vamos com calma, amadinho. Vamos lendo aqui o enunciado, ó. Um período composto por subordinação, geralmente, o que vai acontecer? Ele vai apresentar uma oração principal e uma oração subordinada. Porque a oração principal vai estar incompleta, vai faltar algo. Beleza? E essa parte que está faltando, que vai ser subordinada à oração principal. A oração principal tem sentido completo, mesmo estando sozinha no enunciado. Já a oração subordinada vai depender sintaticamente de uma outra oração que ajuda a subordinada a fazer sentido. Olha só esse esquema aqui, amado. Ó, eu tenho oração principal mais a oração subordinada. Nós sairemos amanhã. Pronto, essa daqui é a oração principal. Agora aparece aqui na frase, se não chover. Esta oração está subordinada. Tá certo? E olha aqui, ó. Vem o quê? Uma conjunção, um conectivo. Tá certo? Quando eu falo se não chover, vai dar a ideia de que, ó, se a pessoa só vai sair caso não chova. Então, é uma condição. Tá certo? Então, esse conectivo aqui, ele, né, vai classificar essa oração subordinada como oração subordinada adverbial. Vai ter a função de adverbial condicional. Beleza? Antes de estudar, ela dormiu. Ela dormiu antes de estudar. Beleza? As orações são o quê? O quê? Uma vai depender da outra. Beleza? Vai completar sintaticamente o sentido. A oração subordinada vai estar incompleta e a oração principal vai estar completa. Observação aqui na citação. É verdade que não podemos encontrar pedra filosofal, mas é bom que ela seja procurada. Procurando-a, descobrem-se muitos bons segredos que se não procuravam. Então aqui, ó, é verdade que. Então aqui você já encontra a oração, o quê? Subordinada. Mas é bom, ó, mas é bom que ela seja procurada. Procurando-a, descobre-se muitos bons segredos que se não procuravam. Então aqui você já percebe aqui, né, nessa citação, a parte das orações subordinadas, tá certo? Marquei aí as subordinadas substantivas. Olha aqui, ó. É verdade que não podemos encontrar pedra filosofal. Como que eu falei lá? Eu já até falei que ela é subordinada substantiva, né? Mas olha só, é verdade, é a oração principal. Esta outra parte que está grifada, destaque em azul, vai ser a oração
subordinada. Olha, é bom que ela seja procurada, sempre começando com uma conjunção integrante. Essa conjunção, como eu já falei antes, ela pode ser o que ou pode ser o se, tá ok? E essas conjunções vão aparecer nas orações subordinadas substantivas. Período composto por subordinação às orações existentes, neles depende sintaticamente uma da outra para terem sentido. O que é bom? Que ela seja procurada. Resumo sobre o período composto por subordinação. O período composto por subordinação tem orações dependentes, uma da outra para terem sentido. Ok? Ok. Nesse período, costuma-se haver uma oração principal e a outra subordinada a essa principal. Estão anotando? Anotem aí. Além desse período, há período composto por coordenação e períodos compostos por coordenação e subordinação. Pode aparecer no período uma oração que são independentes sintaticamente e outras que serão dependentes sintaticamente. Aquelas que forem livres, independentes, serão período composto por coordenação. Aquela que for subordinada, que serão dependentes sintaticamente, serão as subordinadas. Fiz aqui maior confusão, mas relaxa. Há 3 principais tipos de oração subordinada: a substantiva, a adjetiva e a adverbial. Então, são esses 3 tipos de período composto por subordinação, tá? Daí você vai classificar oração substantiva, objetiva direta, oração substantiva, completiva nominal, e assim vão aparecendo. E as adjetivas, restritivas e explicativas. E a adverbial pode ser de causa, de concessão, de finalidade, de proporção, mas calminha, tá? Fique bem calminhos que vocês já viram, né? E a gente está fazendo uma revisão, tá? Aí você vai lembrando. Vamos aí, pode puxar no HD de vocês. Aqui eu tenho uma tirinha, tá certo? E você vai observar bem. Quero que faça uma dieta sem gorduras. Como vou saber o que tem gordura e o que não tem? Se o gosto for bom, cuspa fora. Olha só. Se. Aí você já marca aqui que apareceu uma conjunção. Aí, ó, quero. Olha só. Aqui é a primeira oração. Mas a gente vai mostrar aqui detalhado. Daqui desse texto, olha só ela separada da tira. Aqui, ó. Quero que faça uma dieta sem gordura. Então, a primeira, colocando aqui, o quero é a oração principal. Quero o quê? Que faça uma dieta sem gordura. Então, esta daqui, ó, ela é uma oração subordinada. Lembrando sempre, começando com um termo integrante, né? Uma conjunção integrante, que aqui o caso é a conjunção que. Filhos, que oferecer a mamãe no seu dia? É bom ir pensando. A mercearia Manolo sugere o seu grande e sortido de sabões, panos para o chão, etc. Não se esqueçam de que uma mãe cansada bate com menos força. Então,
o regresso de Mafalda, né? Aqui nessa tirinha. Vamos lá. Ela separada, ó. Não se esqueçam de que, ó, na própria, você para na primeira, aqui logo após, né? Não se esqueçam. Aí você vem, de quê? De que uma mãe cansada bate com menos força. Então, essa oração principal, ela não tá com sentido completo, precisa de algo. Tá certo? Tá precisando de algo. Quem que tá completando o sentido dela? Então, a segunda oração, ó. De que uma mãe bate com menos força. Tá ok? E essa parte ficou o quê? É a oração subordinada. Se eu fosse classificar essa oração subordinada, ó, ficaria assim, ó. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por quê, amados? Por causa que, ó, quem apareceu? A conjunção. Não se esqueçam. Esqueça, o verbo esquecer. Olha aí, a preposição vai aparecer antes do termo integrante aí, ó, da conjunção integrante, que é o quê? Beleza? Vamos mais aqui. Diferença entre as orações subordinadas e as orações coordenadas. Vamos lá. No primeiro quadrinho tem o seguinte, ó. Professor gostava. Gostava de quê? De que todos olhassem para ele, ó. O verbo gostar, né? Ele exige, vou trocar essa caneta para vermelha. Ele exige a preposição, ele pede a preposição de. Então, já sabe que antes do termo, do quezinho aqui, da conjunção integrante, vai aparecer o de. Aí eu tenho a oração principal, o professor gostava. Então, já está aqui bem separadinho, tá? Oração subordinada, de que todos olhassem para ele. Viu só? Agora, analisando a outra oração aqui. Viajamos muito e chegamos exaustos. Vamos lá. Quando eu falo viajamos muito, pronto, você vê que ela já está completa. Tá certo? Ela aqui é a oração que vamos aqui classificar como oração coordenada assindética, porque essa parte aqui, ela não apareceu a conjunção, o conectivo, tá certo? Aqui tem um ezinho, presta atenção. Chegamos exaustos. Ó, quando eu falo chegamos exaustos, você também não entende? Então você percebe que elas não, elas são livres, independentes. Cada uma responde por si, vamos colocar assim, tá certo? Elas não têm ligação de sentido, vamos dizer assim, de dependência sintática, melhor, de dependência sintática, tá bom? Esse ezinho, qual a relação que faz? A relação que tem aqui, ó, viajamos muito e chegamos cansados. Aí, o que eu vou classificar essa daqui, ó? Oração, né? Vamos supor, período, vamos lá, período composto por coordenação. Aí eu vou dizer que a oração coordenada sindética, ó, aditiva, porque a relação é de soma. Tá bom? Esse ezinho vai somar a primeira ideia com a segunda. Isso, somente.
Tome nota. Assim que ela chegou, apresentou as novas ações a ser executada. Aí eu pergunto a vocês, qual é a primeira oração? Nós temos aqui, ó. Assim que ela chegou. E a segunda oração apresentou as novas a serem executadas. Dividido aqui para vocês, bonitinho, tá certo? Ó. Aí você vem assim que. Quando eu falo assim que, dá ideia de quê, amado? Vai dar ideia de tempo. Então, essa daí vai ser um período composto por subordinação. Tá? A segunda oração apresentou as novas ideias a serem executadas. Temos aqui a outra oração para você. Ela chegou e apresentou as novas ações a serem executadas. Olha aqui, ó. Primeira oração, ela chegou. Segunda oração, e apresentou as novas ideias a ser executada. Quando eu falo ela chegou, completo. Apresentou as novas ideias executadas, completo. Então, sintaticamente, né? Ó, não tem dependência. Já quando eu falo apresentou as novas ideias a serem executadas, assim que ela chegou, aí já tem uma relação sintaticamente. Em termos de construção sintática, vamos lá. É necessário constatarmos que as duas orações não mantêm entre si nenhuma relação de dependência para que se tornem decifráveis, completas. Ela chegou e apresentou as novas ações a serem executadas. Ó, ela por si, né, livre, independente. E apresentou as novas ideias a serem executadas. Também ela fala por si, independente, como já falei anteriormente, tá? Então aqui as orações são o quê? Orações coordenadas. A única classificação que eu poderia colocar aqui, ó, que essa primeira eu falo assim, ó, orações coordenadas assindéticas, porque ela não vem com a conjunção. E na segunda eu classificaria a oração coordenada sindética aditiva. Fosse para classificar. Então, tome nota aí, amados. Vamos lá, então. Aqui as orações coordenadas assindéticas, né? Assindético porque não tem conjunção. E sindética é quando aquela aparecer com a conjunção. O que você vai perceber? Como lá, naquela outra, né? Ela chegou, olha aí, ela chegou. Não tem conjunção. Então é assindética. Assindética quer dizer que originou da palavra síndeto. Síndeto vem do grego, que quer dizer, que significa conjunção, que tanto que aqui, ó, tem uma observação, explicando, né? Se eu falo assindética, que não tem conjunção. E se eu falo sindética, porque vai ter conjunção. E qual seria a classificação das orações coordenadas sindéticas? Então, aditiva vai fazer relação de soma. Como assim, amadinha? Caí. Vamos trocar de novo. Caí e me levantei. Então, aqui eu tenho duas orações. E ela está ligada por quem? Pela conjunção e. A primeira é a sindética e a assindética e a segunda é sindética aditiva. Já aqui na adversativa, ó, a relação é de oposição. Ó,
caí, mas me levantei, ó. Quando a pessoa cai, claro que às vezes não consegue se levantar, né? Mas aqui se levantou, que esperava uma coisa, mas aconteceu outra, tá certo? Então houve uma oposição. Então esse cair primeiro, a oração coordenada sindética, e a segunda oração coordenada sindética adversativa, que seria essa nomenclatura, né, para classificação. A alternativa vai dar ideia o quê? De alternância, relação de alternância entre uma possibilidade de escolha. Ou permaneço no chão ou me levanto. Então, as duas serão classificadas como orações coordenadas sindéticas alternativas. Na conclusiva, o próprio nome já diz que é conclusão. Eu me levantei, logo me superei. Ou melhor, eu superei, quer dizer. Então, a mesma coisa acontece aqui. Explicativa, ideia de explicação. Ó, eu superei porque me levantei. Então, aqui, ó, sempre aquela que vem com a conjunção será sindética. E tome nota. Aproximou-se, observou tudo ao redor e nada disse. Vamos lá. As orações possuem elemento sintático para que se torne dotada de sentido, mas não se apresenta constituída de nenhuma conjunção, ó, pela qual são conceituadas como assindética. Aproximou-se, observou tudo ao redor e nada disse. Então aqui está marcada pela pontuação. Viu que não apareceu nenhuma conjunção? Está marcada somente pela pontuação. Então aí todas são classificadas como assindética, ausência de conjunção. Aproximou-se e observou tudo ao redor, mas nada disse. O que aconteceu aqui? Ali está marcado com a vírgula. Aqui já foi acrescida quem? A conjunção e. Aqui nessa outra parte colocou o quê? A conjunção mas. O que nós temos aqui a classificação? Você vai. Aqui que não aparece conjunção, você vai dizer que ela é assindética. Essa parte até aqui é sindética, vai ser sindética, você vai, qual é o sentido que está tendo aqui, qual a ideia, né? Aí você vai dizer oração sindética aditiva, aqui assindética e aqui sindética adversativa, tá bom? E aqui bem explicadinho as três orações para você. Está, primeira oração coordenada assindética porque não tem conjunção. Segunda oração coordenada sindética aditiva, tá aqui o ezinho, que dá a ideia de soma, de adição. Terceira oração coordenada sindética adversativa, que dá a ideia de quê? De oposição. Mas aqui para vocês, ó, as orações coordenadas versus quem? Orações subordinadas. Qual a diferença? Então, acompanhe aqui as orações, ou melhor, as conjunções que introduzem as orações subordinadas substantivas são chamadas de conjunções substantivas integrantes. Então, conjunções integrantes. Funcionam sintaticamente como conectivos. Tá? Conectivos. É claro que eu também não quero. Então, aqui você vai ter a oração principal e a oração subordinada. Sempre a oração subordinada vai começar a partir do conectivo. Outra aqui para você. Assim que ela chegou, as novas ações a serem executadas.
Então, nós temos na primeira oração, assim que ela chegou, olha só, vai depender da outra, tá bom? Sintaticamente. E a segunda oração, apresentou novas ações a serem executadas. Também tem uma dependência também de uma outra oração. E como se classificam as orações subordinadas? Ó, temos as adverbiais, que elas podem ser de causa, de comparação, de concessão, de condição, de conformidade, de consequência, de finalidade, de tempo e proporção. E as orações substantivas? Ó, subjetiva, função de sujeito, predicativa, de predicativo do sujeito, completiva, nominal, de complemento nominal, objetiva direta, de função de objeto direto, objetiva indireta, de objeto indireto, e a positiva, a função de aposto. Temos ainda das orações subordinadas as adjetivas, né, que vai ter a função de adjetivo, ela pode limitar ou pode o quê? Explicar. E serão classificadas assim, de restritivas ou explicativas. Nessa tabelinha, tá? Ó, oração subordinada substantiva. Vamos olhar aqui. Aqui tem função de sujeito. Classificada sobre o quê? Subjetiva. Oração subordinada substantiva subjetiva. Tem função de sujeito. Ó. É fundamental que os jovens leiam. Aí a outra, de predicativa, vai ter função de predicativo do sujeito, ó. Nosso desejo é que os jovens sejam bons leitores. Lembrando que sempre, né, se a conjunção conectivo aparecer logo após um verbo de ligação, você já vai saber que é predicativa. Se a conjunção aparecer assim, é preciso, é fundamental, é bom, já sabe que vai ser função de sujeito. A completiva, nominal. Presta atenção aqui, ó. Se é completiva nominal, vai completar o nome. E isso, amadinho, ó. Temos fé de quê? De que os jovens leiam. Ai, professora, apareceu aqui a conjunção, ou a preposição, desculpa. Sim, mas essa preposição veio após de quê? Logo após de quê? Fé. Fé é verbo? Não, né, amado? Fé é nome, então já sabe que está completando o sentido do nome. E a completiva nominal completa o nome, vai aparecer a preposição. E a objetiva indireta também vai aparecer a preposição. A diferença é que um vai completar o nome e a outra vai completar o verbo. Certo? Objetiva direta, função de objeto direto. Ó, não tem preposição, ó. Desejo que os jovens gostem de ler. Ó, desejo, eu tô falando daqui, ó, da primeira oração. Tá bom? Olha aqui a conjunção conectivo. Objetiva indireta, tem função de objeto indireto. Gostaria, ó, gostar é verbo. Olha aqui a preposição. De que os jovens gostassem mais de ler. Apositiva, vai ter função de aposto, já foi falado. Ó, todos pensam a mesma coisa. Olha só, marcando aqui, ó, a pontuação. Que eu adoro livros. Beleza? Olha só, aqui para vocês a hora do quiz. Vamos lá. Coordenadas ou subordinadas? Ó, a origem das espécies, blém, blém. Se você não parar, eu te dou um pescoção. E assim Deus criou a girafa.
Qual dos três quadrinhos possui uma oração subordinada? Aí você automaticamente vai, olha aqui, ó, se você não parar, ó, se você não parar, eu te dou um pescoção. Então, aqui tá no segundo quadrinho. Vamos lá. Abrão já disse que só funcionamos no horário comercial, mas eu só posso vir à noite. Aí, ó, clínica, bronzeamento artificial. No primeiro quadrinho da tira, na fala da atendente há uma oração coordenada ou subordinada. Olha só, já disse que só funcionamos no horário comercial. Já disse o quê? Ó, então já aqui você já vai perceber que no primeiro quadrinho, né, é uma oração subordinada, né? O que ela já disse, né? Que só funciona no horário comercial, beleza? Olha aqui para vocês, ó. Para classificar uma oração coordenada ou subordinada, não basta decorar os tipos de conjunções. É necessário analisar todo o período, percebendo as relações que elas se estabeleceram. Beleza? Ok. Então, amadinhos, aqui a primeira parte da nossa aula a gente encerrou. Daqui a pouco eu retorno para tirar essa fumacinha da cabeça de vocês, tá? Até lá!